Deus ama o bem, por isso ele odeia o mal. Não tem como você amar o bem sem odiar o mal. Não tem como. Não tem como, isso é impossível. É uma coisa que não faz sentido. Então, Naum 1:2 diz assim: o Senhor Deus é zeloso e vingador. Olha aqui, ó. O Senhor Deus é zeloso e vingador. Esse povo que se diz evangélico, que com certeza não são, né? Ah, pastor, mas você está julgando o povo. Eu estou julgando. Baseado na escritura aqui. Se a escritura for verdadeira, esse povo que fala que Deus é só amor, eles não são crentes, se a escritura for verdadeira. E como eu creio que a escritura é verdadeira, né? Então, agora, se eles vão para o inferno, para o céu, eu não sei, porque eles podem se converter ainda, né? Aí saiu o juízo final, pertence a Deus. Mas eu falo, se eles continuarem do jeito que estão, vão. Agora, eu nunca posso julgar uma pessoa e falar, olha, aquele ali ele vai para o inferno, ó, tá vendo? Rapaz ali, cabelo branco, ele vai para o inferno. Eu nunca posso fazer isso, porque isso só pertence a Deus, porque ele pode ser um estuprador, ele pode ser a pior espécie, mas ele pode ainda se converter. Então, e esse juízo final só pertence a Deus. O juízo final só pertence a Deus. Mas dizer que o homem não pode julgar, tem dezenas de textos na Bíblia que falam que a gente deve julgar e precisa julgar, né? Tem um momento de julgar e tem um momento de não julgar também, né? Enfim, a palavra não é julgamento. Não é nesse sentido aí o julgamento, né? Deus ama o bem, por isso ele odeia o mal. Olha o que diz então Naum aqui. Vamos ler o texto completo. 1 versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Agora olha, você conhece aqueles que falam assim, ó, Deus ama como é que é a frase conhecida aí? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Irmão, tem jeito de separar o pecador do pecado? Não existe nada mais ridículo que isso, né? Mas o pecado, quem é o pecado? Pecado onde ele está. O que é o pecado? Não tem como desassociar o pecado do pecador. Entendeu? E tem mais uma outra coisa. Olha o que diz aqui, Salmo 5, versículo 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam iniquidade. Odeia. Aqui é odeia. Aborrece é odeia, viu? Eu gosto de usar a palavra odeia. Pastor, a Bíblia está errada então? Não, porque odiar e aborrecer, no grego, o meu significado é o mesmo. Entendeu? O significado é o mesmo. Aborrecer significa exatamente odiar, né? Mas eu prefiro usar a palavra odiar, sabe por quê? Porque o significado é o mesmo, mas na nossa cultura, aborrecer, não todos é lógico, mas a maioria das pessoas, na nossa cultura, o que eles entendem aborrecer? Você ficar meio incomodado, né? Você ficar meio, eles entendem isso. E aí, o que acontece? Por isso que eu prefiro usar a palavra odiar mesmo, né? Porque no original grego, odiar aborrecer é odiar. E olha o que diz, Salmo 5:5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam iniquidade. Ele odeia a todos que praticam a iniquidade, que vive na prática, né? E não se arrepende, né? Não podemos interpretar a Bíblia só por um texto. Sabemos que, na verdade, ele odeia aquele que pratica iniquidade e não se arrepende. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Lógico que se o cara pratica iniquidade, mas depois vai lá e se arrepende, né? Então, ó, João 3,36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha,
permanece a ira de Deus. Irmãos, eu já ministrei sobre isso aqui, mas deixa eu falar rapidamente. Você já prestou atenção que por que Jesus temeu tanto a morte na cruz? Por que Jesus suou sangue? Tão grande foi a pressão que ele sofreu ali antes da cruz. Por quê que ele chegou a suar sangue? Por que apóstolo Paulo não suou sangue também, que foi martirizado como ele? Por que John Hus foi queimado vivo? Deve ser muito pior do que ser crucificado numa cruz, entendeu? Jogado piche. A igreja católica na Idade Média tinha métodos de tortura muito piores do que a cruz de Cristo. Muito piores do que a cruz. Muito piores métodos de tortura na igreja. E por que ninguém desse povo suou sangue? Por que Jesus suou sangue? Por quê? Não foi pelos pregos. Ele suou sangue porque a ira de Deus seria derramada sobre ele. A ira de Deus não foi derramada sobre Paulo, não foi derramada sobre John Hus, não foi. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Por isso que ele suou sangue. Por isso que o sofrimento dele foi maior do que todos. Porque se for avaliar só a parte natural, parece que tem tantos homens ali que sofreram mais do que Jesus. Mas por que a ira de Deus tinha que vir sobre Jesus? Por quê? Porque se Deus falou que o pecado tem que morrer, tem que morrer. E se ele falou que onde tem pecado tem que vir ira, tem que vir. Então essa ira tinha que vir sobre nós. Mas nós não suportaríamos. Eu já li um texto aqui que nós não suportaríamos a ira de Deus. Então veio alguém que podia suportar essa ira. E recebeu toda essa ira sobre si. E foi Jesus de Nazaré. Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Por isso a ira de Deus teve que vir sobre Jesus. Porque ela tem que se cumprir. Porque não fica dívida para trás. Aqui, se existe dívida, tem que pagar. A única coisa que pode acontecer é Jesus enviar o filho dele para pagar por nós. Isso sim, mas ficar dando calote, não pode. Tem que acontecer. Porque Deus é um Deus de palavra. Quando ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Por isso que a ira de Deus veio sobre Jesus. E olha aqui quantos textos falando sobre a ira. Né? Você viu? Tremendo.